recomendado ingerir bebida alcoólica, porque a gente sabe que esse álcool consumido vai passar para o bebê. E aí, ele vai ter toxicidade para esse feto, né? Principalmente cerebral. Então, é por isso que a gente pede para as mães não beberem. Isso a gente tem, inclusive, uma continuidade também durante o período de amamentação, né? Então, a lógica é a mesma. Quer dizer que aquilo que a mãe consome vai passar para o bebê. Então, é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a recomendação é não utilizar bebida alcoólica nessa fase. Eu vou discutir que não é só para comida japonesa, é qualquer comida crua, tá? E quando eu falo de comida crua, eu tô falando de tudo cru. Salada, por exemplo. Porque às vezes a gente tá pensando em comida crua e você pensa, não vou comer carne crua, mas eu não tô falando necessariamente de carne, eu tô falando da comida que não é cozida, tá? A gestante sempre vai ter que tomar mais cuidado, porque a gente sabe que tem algumas doenças que passam pelos alimentos e por alimentos que são higienizados indevidamente. Então, quando a gente vai comer num restaurante, por exemplo, eu sei que agora está na pandemia, é muito mais difícil, as pessoas estão comendo em casa, então a gente consegue controlar isso de maneira melhor. Mas numa vida real, às vezes eu encontro gestantes que comem muito em restaurantes por conta do trabalho, na hora do almoço. E aí, o que eu indico? Salada a gente nunca come fora de casa, porque você não sabe se essa salada foi devidamente lavada. E aí a gente aumenta o risco de toxoplasmose, por exemplo. Tá? Que tem um efeito teratogênico sobre o feto. Então, isso também funciona em relação aos peixes crus. Então, se eu tenho um peixe cru que por acaso está contaminado, essa gestante vai ter algum efeito por conta dessa contaminação. Às vezes, ela não vai ter toxoplasmose, tá? Não estou dizendo que qualquer coisa crua vai ter toxoplasmose, mas ela pode passar mal, ela pode ter o desenvolvimento de diarreia, de vômitos, e isso pode gerar algum estresse para esse bebê. Então, é mais por conta dessas características que a gente pede para gestantes evitarem os alimentos crus. Há uma recomendação, essa recomendação é internacional e a gente sempre faz essa suplementação. Ela é necessária porque durante a gravidez a gente tem uma demanda de nutrientes muito alta e é muito difícil para a gente conseguir obter tudo aquilo que essa mãe precisa só pela alimentação. Então, até mesmo para garantir que a gente tenha reserva suficiente para esse bebê, a gente suplementa, tá? Obrigatoriamente, todas as mães deveriam ser suplementadas. O que vai mudar muito é que cada obstetra acaba escolhendo o seu suplemento, aquele que ele julga ser mais interessante para aquela mulher, né? De maneira geral, a gente tem suplementação de ácido fólico nos primeiros meses, de ferro é contínuo até o final da gestação. Às vezes alguns obstetras dão ferro só no começo, então veja que isso é muito de conduta, tá? E aí, conduta médica é difícil para a gente discutir. Nutricionista, daí eu vou falar da minha área, e a gente também faz essa alteração de suplementação se necessário. Mas, de maneira geral, todas as pacientes já chegam suplementadas no consultório. Hoje em dia, a gente também foca muito na questão da suplementação de DHA, que é de ômega 3, porque a gente já tem estudos que comprovaram que quando a gente usa DHA durante a gestação, a gente consegue fazer com que essas crianças mais para frente, né? Então, quando elas nascerem, elas tenham um desenvolvimento neurológico melhor. E, além disso, a gente diminui o risco de parto prematuro, por exemplo, tá? Então, o ômega 3 também está indicado. Por conta disso, na maioria dos nossos suplementos atuais para gestante, eles já são adicionados de ômega 3. Então, não é que ela tem que tomar vários suplementos. A gente toma um multivitamínico e dentro desse multivitamínico, na maioria deles já tem adição de DHA.
não. A resposta é bem direta, né? Dieta para emagrecimento a gente vai fazer bem depois. Então, o que eu sempre digo para as minhas pacientes que começam a gestação já com excesso de peso? Então, começou a gestação, já procura nutricionista, porque você vai ter que tomar cuidado com o quanto você ganha de peso até o final dessa gestação. Quanto mais acima do peso você iniciar a gestação, menos peso você pode ganhar até o final. Tá? Essa é a lógica. Exatamente porque a gente leva em consideração que depois que esse bebê nascer, muito desses quilos que você ganhou, eles vão ser automaticamente perdidos, provavelmente no primeiro mês. Porque daí é peso do bebê, é uma questão até mesmo de edema, questão do sangue, que a gente acaba aumentando a quantidade por conta desse feto. Então, são várias coisas que automaticamente a gente perde a partir do momento que tem o bebê. Tá? Durante a amamentação, então, é considerando para quem está amamentando. Quem não deu peito e já começou com mamadeira e quiser fazer dieta, ela pode fazer, não tem problema nenhum. O nosso problema é para aquelas que estão amamentando. Porque a mulher, quando amamenta, ela tem uma necessidade muito maior do que aquela que não amamenta. E aí eu tô falando uma necessidade tanto de vitaminas, de minerais, quanto de caloria. Então, a gente aumenta a caloria da dieta e mesmo assim algumas mulheres continuam perdendo peso. Então, o foco ainda é o bebê. Nenhum tem que ser evitado. Existem algumas discussões em relação à cólica do bebê. Só que isso não tem ainda, cientificamente falando, um respaldo suficientemente bom para que a gente já vire para a mãe e fale, olha, não beba, não tome, né, leite, derivados, não coma chocolate, que eu acho que é a maior discussão aí, café, né? São várias as discussões do quanto que esses alimentos poderiam afetar a questão da cólica do bebê.